Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui e tem notícia urgente, divulgada agora há pouco. Esse vídeo está sendo gravado por volta das 8 horas da noite deste sábado, notícia dada agora há pouco pelo Vene Casagrande, tá? Dando crédito a ele, foi o primeiro que deu a notícia. Bruno Henrique obteve efeito suspensivo, liminar. Está liberado para jogar, inclusive no Brasil, até que o pleno do STJD se reúna para julgar o caso dele. Então isso vai demorar para acontecer. Isso significa que o Bruno Henrique está liberado para jogar. Essa é uma notícia ótima, muito importante, uma notícia urgente, e ele consegue esse efeito suspensivo e, como eu disse, né, vai poder disputar partidas do Campeonato Brasileiro de Futebol. E vai começar a chiadeira, né, na rede social. Né? E aí eu vou trazer alguns casos aqui neste vídeo de atletas que conseguiram efeitos suspensivos também. Essa história é antiga no futebol brasileiro. Ela não começa com o Bruno Henrique. Né? O Edmundo, por exemplo, em 1994, conseguiu um efeito suspensivo para jogar a final do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, fez gol, inclusive, na final. Ele estava afastado por 6 meses do futebol por causa de uma briga num jogo contra o São Paulo. O mesmo Edmundo conseguiu um efeito suspensivo para jogar a final do Campeonato Brasileiro de 1997, depois de ser expulso numa partida contra o Palmeiras. Ele toma o cartão amarelo, estava fora do jogo, e aí o Eurico fala: se você for expulso, eu consigo resolver esse negócio. Ele foi expulso e acabou sendo liberado para jogar a final. Então, essa história de liminar, de efeito suspensivo no futebol brasileiro é antiga pra caramba. Não caiam nessa de que o Flamengo está sendo beneficiado. Tal. Não, de forma nenhuma. É uma brecha que a lei dá. Você pode discutir até o que vale, o que consta do Código Penal da Justiça Desportiva do Brasil. Mas o efeito suspensivo é algo que é uma prática comum no futebol brasileiro. Né? Então, assim, o importante dessa história toda é o que o Bruno Henrique está liberado para jogar. Não deve jogar contra o Juventude, né? Neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, mas estará, sem dúvida nenhuma, em campo contra o Estudiantes. Estudiantes que perdeu, vou gravar mais um vídeo sobre isso, um jogador importante para a partida contra o Flamengo, né? No jogo contra o River Plate, neste sábado à noite. Mas o que acontece é a CBF agora não pode mais enviar um ofício à Conmebol solicitando que o Bruno Henrique seja suspenso também em nível continental, tá? Porque agora ele está liberado para jogar aqui no Brasil. Então não tem como a CBF mandar um ofício à Confederação Sul-Americana de Futebol falando assim: não coloca o Bruno Henrique para jogar não. Tem aqui uma punição provocada por isso no futebol brasileiro e tal. E aí é o seguinte, a Conmebol agora vai deixar rolar essa história, porque ela não pode, ela não tem a prerrogativa de suspender o jogador por uma decisão primária, né, do STJD. O que acontece agora? Quais são os próximos passos? Vai ser convocada uma reunião do pleno do STJD, um novo julgamento. Isso vai demorar, gente, isso vai demorar. Poderia acontecer o contrário também, tá? Se o Bruno Henrique fosse absolvido, a Procuradoria poderia entrar com um efeito suspensivo para a absolvição do Bruno Henrique, e aí ele seria julgado, esse pedido, né, seria julgado pelo pleno do STJD também. Então você tem aí várias nuances jurídicas, né? Existe brecha. O que eu estou querendo dizer para você é que isso é legal, isso consta da lei. Não é um absurdo, não. Tá? É uma decisão legal, baseada na justiça, e ninguém pode condenar ninguém, gente. Ninguém tem esse poder. É a justiça. Se a justiça determina que o cara não cometeu nenhum delito, definitivamente o Bruno Henrique não fez nada para tentar manipular o resultado de um jogo. Absolutamente nada. Aliás, se tem um prejudicado nessa história, trata-se do Clube de Regatas do Flamengo, né? Que não pôde contar com o jogador no jogo seguinte, porque ele tinha tomado cartão amarelo, depois ele foi expulso, inclusive.
tá? E o Flamengo é prejudicado nessa história. Então, assim, ele tentou manipular resultado. Não, ele não fez isso. Ele definitivamente não fez isso, o que faz com que ele seja enquadrado em outro artigo do Código Penal de Justiça Desportiva. Tá? Então, só para você refrescar a memória, para falar como funciona essa situação. É muito importante, muito urgente essa história, por isso eu estou gravando esse vídeo na noite deste sábado para você, para trazer informação sobre o Bruno Henrique. Tá? Vou falar também rapidamente sobre o jogo contra o Juventude. Afinal de contas, o Flamengo, né, não terá 3 jogadores muito importantes. O Pulgar, evidentemente, todo mundo saberia que estava fora. Agora, Varela, né, um deles, Jorginho e Alexandro. Sobre o Varela, eu detesto falar, eu disse, mas quando saiu na semana passada a história de que ele estava retornando ao Flamengo por causa de uma dor ali no pubis, né, na região pubiana, muita gente falou assim, não, isso não é grave. Não. Gente, lesão na região pubiana, ou no pubis, como queiram, é muito sério, é um negócio sério, o cara não consegue andar direito, quanto mais jogar futebol, ele anda, dói, então não é uma coisa tranquila, não. O que me admira é esse problema ter sido descoberto lá na seleção do Uruguai, que ele estava servindo a seleção uruguaia, inclusive ele disputou aquela partida em que a Celeste Olímpica vence o Peru por 3-0 em Montevidéu com um show do Arrascaeta. O Arrascaeta não, tá apto a jogar, até voltou antes ao time do Flamengo para treinar, aquela coisa toda. Mas o Varela não, então vamos ficar de olho, ligado, bem ligado, aliás, nessa história do Varela, né? Afinal de contas, é um jogador muito importante para o Flamengo. O Emerson Royal, me parece agora estar na melhor forma física, na plenitude. Legal. Emerson Royal tem, sim, possibilidade, né, de se tornar um bom jogador no Flamengo, né? Ele foi vaiado em jogo contra o Internacional, que saiu mais cedo da Libertadores da América. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, cara. O cara tá começando a jogar no Flamengo, né? Não estava em forma, não jogava uma partida desde janeiro. Entrou bem naquele jogo contra o Atlético Mineiro, né? Em que o Flamengo perde por 1-0 pela Copa do Brasil, até dá o passe para o gol do Samuel Lino, que acabou sendo anulado, né? Bem anulado. O Samuel Lino estava em impedimento no caso. Mas, cara, vamos lá. Calma. Nem muita euforia, nem muita depressão, né? O Emerson Royal é um jogador que ainda pode brilhar com a camisa do Flamengo, embora seja uma aposta. A gente sempre falou sobre isso aqui no canal, que o Emerson Royal era uma aposta para o Flamengo. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.